Bem-vindo! Aqui na minha frente está um Xiaomi 15 e hoje vou fazer o unboxing, além de dar uma olhada rápida no aparelho e em suas especificações. Então, pegando minha faquinha, vamos direto ao ponto sem perder tempo. E dentro encontramos uma capa absurdamente grossa. Ou melhor, não é uma capa, mas sim esse pacote que não traz carregador, só a esperança de ter um. E, uma capa. Nada realmente fora do comum aqui, exceto pelo tamanho, já que a maioria dos fabricantes consegue fazer a embalagem quase da mesma espessura da própria capa que vem dentro. Mas a Xiaomi quer te enganar, fazendo parecer que há um carregador, mas não tem. E eles ainda têm a audácia de te enrolar dizendo que é provavelmente pelo meio ambiente, porque todos nós somos ingênuos. Agora, dando uma olhada no telefone em si, depois que eu solto tudo, ele é na verdade um telefone menor do que eu esperava. Lá vamos nós. Ver? Então este é o S25, este pequeno, e você pode ver que ele é só um pouquinho maior que o S25. Parece muito bonito e moderno. Temos molduras muito pequenas. E entrando nas especificações que eu já deveria ter aberto, mas não abri. Vamos tentar conseguir isso. Agora está aberto. Estamos olhando para uma tela de 6,36 polegadas com resolução de 1200 por 2670 pixels, display LTPO AMOLED, taxa de atualização de 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, brilho máximo de 3200 nits e uma proporção tela-corpo de 90% com densidade de pixels de 460, coberta com vidro Xiaomi Shield. Então a tela aqui é fantástica. O fato de termos certificação Dolby Vision, HDR10+, vai permitir que você assista a conteúdos que obviamente suportam isso e que vão ter uma aparência melhor. Também temos aqui um ressalto de câmera muito mais discreto, comparado à versão Ultra deste telefone. Só para mostrar isso aqui, deixa eu tirar a capinha, porque esse telefone é absolutamente incrível. E não apenas em termos de preço, mas em termos da placa que está colada na parte de trás do telefone. Então, só para efeito de comparação, aqui vamos nós. Isso é uma protuberância. O telefone tem literalmente uma protuberância. E olhando para sua espessura, a saliência da câmera é quase tão grande quanto... Continue pressionando o cancelamento de acessibilidade. Nossa! Quase tão grande quanto a placa que está colada na parte de trás deste telefone. Então, a espessura deste telefone quase corresponde a isso. Insano. Agora, dando uma olhada nas especificações reais deste telefone, estamos olhando para um telefone de primeira linha. Mas ele também custa tanto quanto um de primeira linha e é chinês, o que meio que deixa um gosto ruim na minha boca, eu diria. Eu esperaria que um telefone da Xiaomi não custasse tanto quanto, ou na verdade mais do que, um S25. E custa. E por uma diferença considerável. Então, vamos falar sobre este aqui. Temos uma tela de 6,3, na verdade eu já falei sobre a tela. Então, fora a tela, agora podemos falar sobre a câmera. Em relação à câmera, estamos olhando para um conjunto de 3 câmeras. E o sensor principal, um deles, já que são todos basicamente iguais, temos sensores de 50 megapixels. Um com abertura f1.6, outro 2.0 e 2.2, sendo respectivamente wide, telefoto e ultra wide. Então, essas são as câmeras, só queria passar por isso bem rapidamente. E você pode gravar vídeos em 8K a 24 ou 30 quadros por segundo. 4K permite 60 quadros e HDR10+, Dolby Vision HDR de 10 bits e você também pode fazer vídeos de log de 10 bits. E então em 1080p você também tem 60 quadros, câmera lenta de 120, 240 e até 960. Uau! E então 720 chega a 1920 quadros por segundo. Agora, na frente, temos uma câmera de selfie de 32 megapixels, abertura f2.0, sensor grande angular que grava em 4K a 60, 1080p a 60 também, com suporte a HDR10+. Isso é basicamente tudo o que há sobre as câmeras. Então, passando para a parte interna, temos uma bateria de 5.240 mAh, que pode ser carregada com cabo
e carregador, que não são fornecidos, a 90 watts e sem fio a 50. Agora, mesmo sem fio, este telefone carrega mais rápido do que qualquer dispositivo Samsung no mercado, o que é até meio cômico. Mas, fora da caixa você não pode carregá-lo, porque não vem com um carregador junto com o aparelho. Então, eu realmente acho que deveria haver uma lei que obrigasse todo dispositivo eletrônico a vir, pelo amor de Deus, com um carregador, para que você possa realmente usá-lo. Porque neste ponto, assim que o aparelho descarregar, ele vira um peso de papel. E um peso de papel muito caro, ainda por cima. Então é isso. Agora, em termos de processador, aqui temos, obviamente, o que se espera de um topo de linha, que é um Snapdragon 8 Elite com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, podendo ser configurado até 1 TB e 16 GB de RAM com armazenamento do tipo UFS 4.0. Agora, a diferença aqui em relação ao display UFO, bem aqui. E essa diferença é principalmente o preço, já que este aqui é ainda mais absurdamente caro. Mas em termos de câmeras, obviamente temos um sensor de 200 megapixels aqui e uma bateria maior, além de um armazenamento mais rápido, já que este vem com o tipo de armazenamento UFS 4.1, que será um pouco melhor em termos de velocidades de leitura e gravação. Então é isso. Agora, em relação à qualidade de construção, este celular na verdade parece bem decente. Temos a traseira de vidro, moldura de alumínio aqui, sensor de impressão digital sob a tela e os botões de volume e de energia no lado direito. Na parte de cima não temos nada, nem mesmo o emissor infravermelho, por algum motivo. Já no lado esquerdo, novamente esse lado limpo, temos as antenas. Então, há várias, uma aqui, duas na parte de cima, mais duas, ou na verdade 3, no lado direito, e mais duas na parte de baixo, junto com uma porta USB tipo C para carregamento, alto-falantes e uma bandeja para 2 chips SIM. E basicamente é isso. O aparelho tem uma pegada agradável, quero destacar isso. Ele tem um pouco mais de peso, eu acho, do que o S25. E, ele se encaixa bem na mão, então acho que isso realmente faz diferença quando você vai segurar esse aparelho. Além disso, em termos de tamanho, ele tem um formato mais compacto, do lado menor, diferente da maioria dos aparelhos hoje em dia, que tem cerca de 6,8 polegadas. Então é muito mais fácil de carregar no bolso. É muito mais fácil de usar de forma geral, aproveitar ao máximo. E eu pessoalmente prefiro um aparelho menor como este. Então este aqui é muito bom. Agora, o elefante na sala aqui é o preço, já que o aparelho custa mais de os R$1.000 com impostos. E por os $1.000 em um aparelho da Xiaomi é difícil de aceitar, já que, mesmo como mencionei, o S25 não custou tanto assim. Vale lembrar que as câmeras podem não ser tão boas neste aqui quanto são, no Xiaomi, mas a Samsung realmente se esforça bastante no software das câmeras e no software do próprio celular, que, no fim das contas, é um software muito bom. Mas eu paguei cerca de uns $700 por este aparelho. Esta também é a versão com 512 GB de armazenamento, enquanto este aqui, fora da caixa, custando mais de uns R$1.000, vem com 256 GB de armazenamento. Então, além de pagar menos, eu recebi mais. E, em termos de coisas como processadores e tudo mais, é praticamente a mesma coisa. A única desvantagem é que este aqui carrega a uns patéticos 25 watts. É quase insultante ter um celular da Samsung hoje em dia carregando nessa velocidade. E se os seus celulares vão explodir, poxa, eu acho que você precisa correr esse risco ou fazer celulares melhores que não explodam ou simplesmente cair fora. Porque em 2025, celulares carregam a 120 watts e este aparelho carrega a 25. Então tem algo errado aqui nesse quesito. Mas, no geral, como eu disse, em termos de preço, é um pouco mais acessível, pelo menos para mim foi mais acessível, e, ele oferece praticamente o mesmo tipo de coisa. A Samsung, como eu mencionei, tem o software melhor, eu diria, muito mais refinado. Eles tiveram muito mais tempo para fazer isso do que a Xiaomi. Então é mais ou menos por aí que eu quero chegar, onde esse aparelho, custando mais de $1.000, está pedindo um pouco demais por um dispositivo que não vai ser tão bom quanto, por exemplo, um Samsung em termos de software e de acabamento geral do aparelho. E também por ser chinês, antigamente esses celulares eram mais baratos e ainda assim ótimos, e essa era a proposta deles.
Mas agora que eles estão se igualando aos preços da Apple e da Samsung, eu não compraria isso se eu pudesse por $1.000 pegar algo que é quase um S25 Ultra. Ah, é mais ou menos esse o preço que estamos vendo. Então, talvez não o Ultra, mas se você conseguir uma promoção de Ultra, tem gente que vende por preços ótimos. Nesse aspecto, tipo, com certeza eu escolheria um Ultra em vez desse aqui, qualquer dia. É Samsung em vez de Xiaomi. Então, como eu disse, acho que o preço aqui não condiz com o produto, e esse parece ser o problema de muitas empresas hoje em dia, que lançam um dispositivo com preço acima do ideal, esperando que de alguma forma ele vá vender. E eu não acho que realmente, pelo menos eu não acho, não tenho nenhum tipo de dado, mas duvido que as pessoas vão pagar, sei lá, $1.500 por um Xiaomi como esse, quando você pode gastar menos e ter um S25. Agora, quero destacar que, em termos de câmera, acho que provavelmente não vai ter muita concorrência aqui, então, isso é uma coisa. Mas, como um pacote completo, acho que eu preferiria ter um Samsung que é mais confiável e tem mais 7 anos de atualizações de software, se não me engano. Então esse aqui, esse e o outro que mencionei, recebem 4 grandes atualizações do Android. Então, um pouco menos. Mas de qualquer forma, isso resume tudo. Então, de qualquer forma, se você realmente achou este vídeo bastante útil e informativo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e muito obrigado por assistir até o final.